Fala, galerinha concurseira! E você, principalmente você, que vai fazer o concurso de Goiânia agora domingo, não é? Essa revisão é para você, concurseiro, para você, concurseira, não é? Vamos aqui, estamos revisando já direito constitucional, revisamos direito penal e agora vamos revisar processo penal, tá? Então vamos lá, sem demorar, né? Porque o tempo urge e a gente tem muita coisa, muito assunto para a gente ver em processo penal. Então, primeira questão, ele fala sobre chamado tempus regit actum, né? Ou seja, a lei é regida pelo tempo. Que lei é essa? Ah, meus amigos, é o artigo 2º do Código de Processo Penal, né? Vamos ver o que diz aí? A lei processual penal deverá ser aplicada imediatamente, sem que isso prejudique a validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior, tampouco constitua ofensa ao princípio da irretroatividade. Questão tá o quê, pessoal? Correta. É o que diz lá o artigo 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos sobre a vigência da lei anterior. Cuidado para não confundir, né? No caso da lei penal, existe a possibilidade da lei retroagir, princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Mas quando se trata da lei processual penal, não existe essa possibilidade da lei retroagir. Obviamente, existem algumas exceções, não é? Da chamada norma mista, que tem aspecto penal e processual, ou numa lei processual que tem um aspecto penal, mas são exceções. A regra é que, a lei processual penal aplica-se de imediato, né? A lei processual penal aplica-se imediatamente. Por isso que a questão está o quê? Correta. Questão correta. Vamos lá, continuando. Inquérito policial. Obviamente, pessoal, quando se fala em processo penal, fala-se em prova de agente, polícia civil, escrivão polícia civil, policial militar e guarda municipal, agente penitenciário, meus queridos, é uma questão que certa. Inquérito policial é uma questão certa. Ô, Emanuel, que eu preciso saber, me dá umas dicas aí para que eu lembre aí de inquérito policial e faça uma boa prova. Primeiro, saber aquelas características do inquérito policial. Ele é escrito, ele é inquisitivo, ele é oficial, ele é oficioso, ele é sigiloso, ele é dispensável, não é? Então, o bizu o inquérito policial, ele é idoso, pessoal. O inquérito policial, ele é idoso, é de escrito, I de inquisitivo, D de dispensável, O de oficioso, S de sigiloso e O de oficial. Então, esses são as características do inquérito policial. Então, lembra, o inquérito policial é idoso, tá? Outro ponto importante sobre a natureza do inquérito policial. Lembrem-se que o inquérito policial, ele não é processo administrativo, ele é um procedimento administrativo, investigativo, não é? Inquisitivo. Emanuel, qual é a diferença? A diferença é que no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, diz que o processo administrativo
e o processo judicial devem ser assegurados ao autor o contraditório e a ampla defesa. Isso quer dizer o quê? Que no inquérito policial não existe o contraditório e a ampla defesa. Por que não existe contraditório e nem ampla defesa? Pelo seguinte, porque o inquérito policial não é processo, é procedimento, então não existe contraditório e ampla defesa. Não existem partes, existem investigados. E qual é outro ponto de inquérito? Obviamente prazos, né, pessoal? O prazo do inquérito policial se liga o indivíduo solto e o indivíduo preso. Sempre que o indivíduo estiver preso, o prazo do inquérito diminui. Sempre que o indivíduo estiver solto, o prazo aumenta. Então, indivíduo preso, prazo 10 dias. Indivíduo solto, prazo de 30 dias. Essa é a regra do prazo para o inquérito, não é? Geral, é o prazo geral, porque você vai ter prazos específicos para a Polícia Federal, quando no caso de drogas, né, você vai ter prazos específicos, tá certo? Mas o prazo geral é esse, 10 e 30, 10 preso, não é? Solto 30 dias. Outro ponto importante, quem é que preside esse inquérito policial? Quem preside é o delegado de polícia. Está inclusive na lei 12.830, né? Que trata de investigações policiais. Inquérito policial é privativo do delegado de inquérito policial. A investigação não é privativa de delegado. A investigação criminal pode ser feita por outros órgãos, o Ministério Público, a Comissão Parlamentar de Inquérito, mas o inquérito policial é atividade privativa do delegado de polícia, lei 12.830, tá? Então vamos lá, vamos fazer aí, questão aí sobre inquérito. Diz lá, o inquérito policial, letra A, é um procedimento que pode ser presidido tanto pelo delegado de polícia quanto pelo membro do Ministério Público, desde que, neste último caso, tenha sido este órgão responsável pela investigação. Acabei de falar, não é? Lei 12.830, que trata da investigação, não é? Policial. Inquérito policial é privativo do delegado. Agora, a investigação criminal não. Pode ser feita por outros órgãos. Letra B. Acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou a outra. Isso quer dizer o seguinte, que uma das características do inquérito policial é idoso, é que ele é dispensável. Quer dizer o seguinte, para ação penal pública, no caso de uma denúncia, não existe a obrigatoriedade do inquérito seguir. Isso quer dizer o quê? Se o Ministério Público já tiver provas suficientes da materialidade do delito, provas suficientes da autoria do crime, ele não precisa do inquérito policial. Então, por isso que a letra B está correta. Letra C. Que apresentar vício contaminará eventual ação penal subsequente proposta com base nos elementos por ele escolhidos. Errado, porque está errado, que eu disse para vocês que o inquérito é procedimento, não é processo. Então, só há vício de provas quando se tem um contraditório e a ampla defesa. Como no inquérito você não tem um contraditório e ampla defesa, então o que viciar, o que for ilegal ali no inquérito policial, não vai viciar o processo, tá certo? Letra D. Gera, quando arquivado, preclusão absoluta, não sendo possível o início da ação penal, ainda que tenha por fundamento a existência de novas provas. Errado também. Não gera uma preclusão absoluta. Por que não gera uma preclusão absoluta? Simples. Porque o inquérito policial foi arquivado, mas surgiram novas provas que podem mudar substancialmente a identidade do crime, a materialidade do delito. Então,
pode ser reaberto ser desarquivado o inquérito policial. Letra E. É um procedimento escrito. Beleza, certo. Obrigatório. Obrigatório não. Ele é dispensável. É idoso. O inquérito policial é idoso. Se é idoso, é dispensável. D. Não é obrigatório. Beleza? Então, isso aí, tratamos aí sobre inquérito policial, que sempre é uma questão que cai em prova. Vou trazer outra questão de inquérito, tá certo? A gente vai rápido nessa questão, que a gente já viu os requisitos dele. Mas vamos lá. Inclusive, essa questão foi da Guarda Civil de Petrolina, feita pelo IDIB. Ou seja, deve cair uma questão sobre inquérito aí para a tua prova de Goiânia. De acordo com o Código de Processo Penal, assinala a alternativa correta acerca do inquérito policial. Letra A. A autoridade policial somente poderá proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas mediante autorização do Ministério Público, que é o real titular da ação penal pública. Apesar do MP ser titular da ação penal pública, mas a presidência das investigações é do delegado. Então ele não precisa solicitar, não é, ao Ministério Público, até porque, não é, ele tem que manter uma independência na investigação. Então é o delegado que decide, ou seja, ato discricionário, realizar quais as investigações ele deve fazer. B. A autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito. Negativo. Quem determina o arquivamento do inquérito policial é o Ministério Público. E agora, de acordo ainda com o artigo 28, que houve a mudança aí com o pacote anticrime, a gente ainda está sem o pacote anticrime. O que vai acontecer? O Ministério Público solicita o arquivamento ao juiz e o juiz decide se vai arquivar ou não. Se o juiz decidir pelo não arquivamento, ele não arquiva. Ele envia para o chefe do Ministério Público e ele vai decidir. O Procurador-Geral de Justiça, no caso do Estado, se for o Ministério Público Estadual, Procurador-Geral de Justiça é que vai decidir se arquiva ou não. Pela lei de anticrime agora, não existe mais essa ideia de mandar para o juiz, não. O próprio Ministério Público decide, que é o correto, porque ele é o titular da ação penal. Mas a gente não vai pegar isso ainda não. Está no pacote anticrime que não cai na tua prova. Letra C. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Tá certo, está lá no artigo 7º do Código de Processo Penal, que diz lá, para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Artigo 7º do Código de Processo Penal. D. A autoridade policial, após competente autorização judicial, poderá determinar que se proceda a exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Veja só. Após a competente, poderá determinar que se proceda a exame de corpo de delito. Beleza. Qualquer outras perícias? Não. Porque existem perícias, não é, que obrigatoriamente, né, não podem ser feitas pelo delegado de polícia. Então, errado aí, tá? Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá ouvir imediatamente o ofendido, antes mesmo de se dirigir ao local do crime. Não, primeiro ele se dirige ao local do crime e depois ele vai ouvir o ofendido. Mas vamos lá. Próxima questão. Alain, funcionário público de determinado Tribunal de Justiça, estava sendo investigado em inquérito policial pela suposta prática de crimes de associação criminosa e corrupção passiva.
Decorrido o prazo das investigações, a autoridade policial encaminhou os autos ao Poder Judiciário, solicitando novo prazo para prosseguimento dos atos investigatórios. O Ministério Público apenas concordou com o requerimento de prorrogação do prazo, não apresentando qualquer outro requerimento. O magistrado, por sua vez, ao receber os autos, concedeu, o magistrado, mais uma vez, concedeu 15 dias para as investigações e na mesma decisão decretou a prisão temporária de Alan pelo prazo de 5 dias, argumentando que a cautelar seria imprescindível para as investigações de inquérito policial. Muito cuidado nessa questão da prisão temporária. Primeiro, a prisão temporária ela não pode ser decretada de ofício pelo juiz, nem sua prorrogação de ofício. O que é uma decretação de ofício? O juiz observou e vou determinar, não é, a prisão desse cara. Não. A prisão temporária tem que ser requerida pelo Ministério Público ou representada pela autoridade policial. Então, do requerimento do MP e da representação da autoridade policial, então o juiz decreta a prisão temporária. E também só pode prorrogar as investigações com representação do delegado, que é a autoridade policial, ou a requerimento do MP, nunca de ofício. Outro ponto importante, a prisão temporária, ela ocorre durante o inquérito policial, não durante o processo, tá? Prisão temporária ocorre durante o processo investigativo, tá? Bora lá. Alan foi preso temporariamente e mantido separado dos demais detentos da unidade penitenciária. Ao final do 4º dia de prisão, a autoridade judicial prorrogou por mais 5 dias a prisão temporária, esclarecendo que os motivos que justificaram a decisão permaneciam inalterados, ainda sendo necessária a medida drástica para as investigações. Procurado pela família do preso, o advogado de Alan deverá esclarecer que, olha aí, letra A prisão temporária foi decretada e prorrogada de maneira válida. Foi? Não. Não foi decretada nem de maneira válida, nem prorrogada de maneira válida, não é? Por quê? Deixa eu ver aqui quem decretou. A questão é tão grande. Alan funcionário do Tribunal de Justiça estava sendo investigado, inquérito policial pelas supostas de crime, de acordo com o prazo de investigação, a autoridade encaminhou os autos solicitando o prazo para o processamento dos atos de investigação. O Ministério Público apenas concordou com a corrente de prorrogação do prazo, não apresentando qualquer outro requerimento. Opa, aí, tá certo? Então, quem prorrogou ou quem decretou foi o juiz de ofício, então, questão errada. Letra B. A prisão temporária não poderia ter sido prorrogada pelo prazo de 5 dias, já que essa cautelar somente tem prazo máximo total de 5 dias. Está errado. O prazo da prisão temporária é 5, sendo prorrogado por mais 5. C. A prisão temporária, mesmo que presente os requisitos legais, não poderia ser decretada de ofício pela autoridade, né, judicial. Justamente aquilo que eu falei. O juiz não pode nem decretar de ofício a prisão, nem tampouco prorrogar de ofício, tá? Não pode. Tem que existir o requerimento do MP e a representação do delegado. Então, letra C, correta. Letra D. A prisão temporária foi decretada e prorrogada de maneira válida. Não foi. O crime de associação criminosa não admite a decretação de prisão temporária. Claro que admite. Está lá, não é? Que antigamente, lembre-se que essa lei, não é? É a antiga lei da prisão temporária, que ainda a lei de prisão temporária, que é a lei 7960, né, 7.960, ela é de 89. Então, lá ainda tem a organização criminosa, viu? Mas lembre-se que o Código Penal alterou essa nomenclatura de organização criminosa, não, de
quadrilha ou bando para associação criminosa. Então, na lei de crimes de prisão temporária, tem lá quadrilha ou bando. Lembre-se que a nomenclatura mudou, não é mais quadrilha ou bando, agora é associação criminosa, tá certo? Tranquilo? Então vamos lá, vamos para a próxima. Sobre o exame de corpo de delito e sobre as perícias em geral. Assinala a alternativa correta. Letra A. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior, mas na falta do perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma do curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Certíssimo, certíssimo. Então veja, a regra. O exame de corpo de delito é feito por apenas um perito oficial. O que é o perito oficial? É aquele que é servidor público. E esse perito oficial deve ser portador de diploma de curso superior. Não tendo esse perito, vai ser feito por 2 peritos. 2 peritos, pessoas idôneas, também portadoras de diploma de curso superior, tá? Letra B. Ô, Emanuel, sempre, só lembrando, sempre vai ser um perito oficial, não tem nenhuma exceção? Tem. Quando exigir um caso complexo, que envolva mais de uma área naquela situação, aí pode ser feito por mais de um perito oficial. A não ser isso, a regra é de 1. Letra B. O assistente técnico indicado pelo querelante atuará a partir de sua admissão pelo juízo e antes da conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas a impugnar o laudo oficial. Não. O assistente técnico indicado pelo querelante atuará a partir de sua admissão pelo juiz e antes da conclusão dos exames, não. Os peritos não oficiais não serão intimados a prestar o compromisso. Sempre serão intimados a prestar o compromisso. D. É vedado às partes, quanto à perícia, indicar assistentes técnicos pareceristas durante o curso. Não. Eles podem, não é, indicar quanto à perícia. Então, pode indicar os assistentes técnicos, né? Podem indicar a perícia, sim, tá? Letra E. O material probatório que servir de base à perícia será disponibilizado antes do trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória. Negativo. Também está errado. Bora lá. Próximo ponto. Agora, veja só, eu sei que não está na parte de processo penal, tá? Eu sei que não está lá, mas eu vou ver a Lei Maria da Penha, que não deu tempo para ver em direito penal. Eu vou pegar aqui processo penal para ver a Lei Maria da Penha, tá certo? Então, pessoal, Lei Maria da Penha, eu sempre digo, ó, existem 2 dispositivos que são específicos, importantíssimos. Artigo 5º e artigo 7º. Se você não sabe o artigo 5º e o artigo 7º da Lei Maria da Penha, você chorou, não vai acertar uma questão. Então, o artigo 7º, ele diz que existe as seguintes formas de violência. A violência pode ser física, que é a mais comum, a mais usual, que todo mundo mais lembra, mas existe também a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial. A questão faz o seguinte, uma questão muito boa, que ele faz uma relação do que são essas violências, aí ele coloca as situações para você determinar qual é a situação. Então, faz uma coluna 1 e coluna 2. Então, vamos lá. Qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial total
de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades básicas. Que violência é essa? Violência patrimonial. Número 4, né? Seria aqui, deixa eu ver isso mesmo, número 4. Próximo, qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Que violência é essa? É a violência física, que na coluna 1 é número 1. Qualquer conduta que, dentre outras, limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Temos aí o quê? A violação ou a violência doméstica sexual. Sim, outra coisa, eu falei 4, mas esqueci que a violência doméstica são 5. Né? Bora lá, física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Esqueci da moral, que é justamente essa aqui. Ó. Qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria é uma violência moral. Seria aqui a número 5. E por último, qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, dentre outras, né? Aí nós temos, obviamente, a psicológica. Então, preste atenção, ó. Qualquer conduta que configure retenção, subtração, você tem o quê? Violência patrimonial. Qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal, violência física. Qualquer conduta que, dentre outras, limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais, violência sexual. Qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria, violência moral. E qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, dentre outros, você tem a violência psicológica. Tá certo? Então aqui no nosso quadrinho seria o quê? 4, 1, 3, 5 e 2. A nossa resposta aí que seria a letra A. Beleza? Então, pessoal, fé, força e foco e boa prova aí você, concurseiro e concurseira, que vai fazer a prova de Goiânia. Valeu? Mas ainda tem mais revisão. Já já eu volto.